Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem e animado para a aula de hoje, onde iremos falar sobre a coluna lombar, tá? Vamos falar também sobre o sacro e o cóccix. A coluna lombar é formada ou constituída por 5 vértebras que são chamadas de L1, L2, L3, L4 e L5. Essa imagem é uma das vértebras. Então, a gente tem aqui 5 vértebras na coluna lombar, onde nessa imagem aqui a gente tem uma vértebra onde a gente tem umas partes anatômicas, que eu vou descrever aqui para vocês. No número 1 temos o corpo vertebral. No número 2 o fôramen vertebral. Número 3 o processo espinhoso. No número 4 temos o pedículo. No número 5 o processo transverso. No número 6 a lâmina. E no número 7 temos o processo articular superior. Um ponto interessante sobre as vértebras da coluna lombar é que ela tem o corpo vertebral maior, não tem a presença da fólea, que é responsável pela articulação da vértebra com os arcos costais, que é uma característica, pessoal, de uma coluna torácica, tá? E não tem o fôramen transverso, que é uma característica da coluna cervical. Temos aqui uma imagem de uma radiografia da coluna lombar em AP e em perfil. A vista posterior aqui, a gente consegue identificar as 5 vértebras da coluna lombar, a T12, né, que é a última vértebra da coluna torácica, e a primeira S1, a sacral. Mesma coisa na vista lateral, em perfil, vocês conseguem identificar toda a coluna lombar, 5 vértebras da coluna lombar. Para uma boa avaliação da coluna lombar, é necessária a captura da imagem desde a T12 até a primeira vértebra sacral, que é a S1. Pessoal, como que vocês conseguem visualizar? A gente tem essa imagem aqui em AP, né, uma imagem frontal. Esse paciente ele está em pé, onde a gente consegue visualizar aqui os arcos costais. Pessoal, terminou esses arcos aqui, é a última vértebra da T12, então logo vocês terão a L1. Então, para uma radiografia laudável, um exame correto, vocês precisam pegar toda essa estrutura aqui. Abaixo da L5, vocês já identificam o sacro, a coluna sacral. Vocês também podem identificar aqui o início do quadril, as crestas ilíacas. Então, vocês têm que pegar toda essa estrutura anatômica, perdão. Pegou a T12 e a S1, essa é toda a área que vocês irão analisar. É uma área a ser estudada no exame da coluna lombar. Vamos agora destrinchar, né, essas imagens anatômicas da coluna lombar numa radiografia em AP. Número 1, a gente tem o processo espinhoso, ou também conhecido como apófise espinhosa. Número 2, temos o corpo vertebral. No número 3, temos o processo transverso. Número 4, pedículos. Tanto o processo transverso quanto pedículos, temos o direito e o esquerdo. Número 5, temos os processos articulares superiores. E no número 6, os processos articulares inferiores. Número 7, temos a articulação zigoapofisária. E número 8, o espaço intervertebral, que é onde fica o disco vertebral, onde vocês já devem ter ouvido falar sobre a hernia de disco, esse imprensamento, esse desgaste dessa vértebra, tá? Na verdade, é o disco que fica entre as vértebras. Vamos analisar aqui essa imagem em perfil, onde vocês também conseguem identificar todas as vértebras de uma vista diferente, de lado, né, em perfil. Número 1, temos o corpo vertebral. Número 2, o processo articular superior. E no número 3, o processo articular inferior. Temos aí também os pedículos, que seguem no número 4. E no número 5 também vocês conseguem identificar o espaço intervertebral, que é também onde fica o disco vertebral. Número 6, temos a articulação zigoapofisária. E no número 7, temos o processo espinhoso. Aqui vocês têm também uma imagem de ressonância nuclear magnética, onde vocês conseguem identificar todas as vértebras da coluna lombar. Como eu falei para vocês, pegou a T12 e a sacra, a coluna sacral, tá? O início do sacro. Então, aqui vocês conseguem identificar também o corpo vertebral, discos lombares, o corpo vertebral também.
toda essa parte anatômica aqui na ressonância. Lembrando também que a ressonância ela é muito utilizada para partes moles. Vocês têm aí os exames ponderados em T1, T2, então eles variam bastante, tá? Mas o que importa é a estrutura anatômica que a gente está analisando, que é a coluna lombar. Vamos agora falar um pouquinho sobre o sacro, sobre a coluna sacral. O sacro é um osso de formato triangular que fica na base da coluna vertebral, próximo às nádegas, né, próximo ao bumbum. A função do sacro é transmitir toda a força do tronco, da cabeça e dos membros superiores, são os braços, antebraços e ombros, para os membros inferiores. Nos estudos da anatomia humana, podemos verificar que essa função é realizada pela pelve. O sacro tem a forma de uma pirâmide quadrangular, com a base voltada para cima e o ápice para baixo. Articula-se superiormente com a quinta vértebra lombar e inferiormente com o cóccix. O sacro é a fusão de 5 vértebras e apresenta 4 fases, duas laterais, uma anterior e uma posterior. Então aqui, pessoal, vocês conseguem ver uma estrutura anatômica onde vocês identificam o sacro aí, ó, abaixo da coluna lombar, abaixo da L5, vocês já identificam o sacro e logo abaixo temos o cóccix. Aqui vocês têm a imagem do sacro, ele parece realmente uma pirâmide invertida, né? Onde vocês têm parte lateral, processo articular superior, asa, superfície articular, né? Então são várias estruturas anatômicas. Tem o ápice também do sacro e o cóccix fica bem abaixo. Essas bolinhas também, esses furos, é chamado de fórumes sacrais. O cóccix é formado por 3 a 5 vértebras agrupadas na porção final da coluna vertebral, como uma peça única. Desse modo, a dor no cóccix, também chamada de coccidínia, se refere ao quadro doloroso de tal região. É um problema cada vez mais comum em relação ao tempo prolongado que passamos sentados na vida moderna. É um osso relativamente pequeno, onde encontram-se fundidas o que seriam as 4 últimas vértebras. Apesar de pequeno, o cóccix desempenha papéis importantes para manter a estabilidade do corpo no movimento de sentar e agachar. Temos aqui também uma imagem do cóccix, onde vocês conseguem identificar que ele tem vértebra 3, né? Vértebra 1, vértebra 2 e vértebra 2 quarto. Aqui nessa imagem do cóccix. Ele fica, pessoal, abaixo do sacro. É tipo um funil, né? Essa é uma imagem, um nome bem popular para ele, porque ele parece realmente um funil encaixado no sacro. Então, pessoal, terminamos aqui a nossa aula de hoje. Mais uma frase da Marie Curie que diz o seguinte: você não pode esperar construir um mundo melhor sem melhorar os indivíduos. Então, façam a parte de vocês, que sejamos seres humanos melhores e até a próxima aula.